Gente boa do canal, que bom estarmos juntos novamente para mais uma resenha. E hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio uma profissional incrível, alguém que tem feito um trabalho extraordinário na área da psicologia. Ela é formada em pedagogia, em psicologia, possui pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, habilitada para atuar na abordagem EMDR. Ela é esposa do pastor Francis, ali em Samambaia, mãe da Pamela, da Bárbara e da Bruna, avó da Maria Cecília, do Murilo, da Beatriz e da Clara, alguém que tem feito a diferença em muitos ambientes. Então, bem-vinda, Renata Tostes, que alegria ter você aqui na Resenha com Cabral. Obrigada, pastor Cabral. Eu fico até constrangida, né? Mas é isso. Obrigada pelos elogios, né? Não são tão grandes assim. E eu sou muito grata por estar aqui, poder fazer a diferença na vida de alguém que de repente esteja escutando. Não só de alguém, de alguns, ou de muitos, Amém. né? Eu vi aqui, né, no teu currículo que você tem uma formação em pedagogia, outra em psicologia e também atua na área da teologia, né? Porque é esposa de pastor, está sempre na igreja, envolvida, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Fale um pouco de como você concilia essas três áreas da tua vida: educação, psicologia e fé. Então, na igreja não tem como. Tá tudo interligado, né? E quando eu entrei para a pedagogia, não foi nada intencional, não era o meu sonho, até porque eu não tinha sonho, né? Eu vim de uma família disfuncional e, assim, eles não se preocupavam muito com questão de estudos, né? Era a forma que eles conheciam, então passaram também para mim. Então, eu não tinha grandes expectativas, não. Quando a minha filha fez 1 aninho, apesar de já estar na igreja, mas eu ainda não era convertida. Então, quando ela fez 1 aninho, eu me converti. E nesse momento em que eu me converti, Deus disse que grandes coisas Ele tinha para fazer na minha vida e através da minha vida. Eu, claro, não entendi nada, né? E então, o tempo Kairos começou a aparecer a partir do momento em que eu me converti, né? As oportunidades. E então veio essa oportunidade de fazer um vestibular para pedagogia. Falei, eu vou, né? Sei o que é, não é uma área assim que eu nem sabia o que era realmente, não compreendia. Eu não tinha referências, né? E fiz os 4 anos, porque antigamente eram 4 anos, né? Sim. De segunda a sábado, né? E fui para a pedagogia, ali Deus começou a despertar grandes coisas na minha vida com respeito a mim mesma, né? Processo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, e foi um processo. E a gente sabe que o processo, você não sabe nada do que está lá na frente, Sim. Você né? vai descobrindo. E eu fui descobrindo, e fui caminhando, e Deus foi me levando, e fui aceitando, porque no momento em que eu me converti, eu disse, Senhor, eis-me aqui. Não estou compreendendo muito bem o que eu estou dizendo, mas eu quero dizer que eu estou disponível para o Senhor. E aí surgiu a psicologia. É claro que eu já tinha um certo conhecimento, né, da psicologia, era o meu sonho. E aí, novamente, o tempo Kairos, né, a oportunidade apareceu e eu fiz. E Deus começou a me mover de uma forma muito intensa na vida de mulheres, né? Porque eu fui uma menina sem expectativa nenhuma de vida. Eu fui uma menina sem sonhos. Eu fui uma menina onde ninguém chegava para mim e me orientava em algo. É aquela história da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida leva eu, Sim. né? Então, assim, eu não tinha sonhos. E no momento em que a pedagogia chega, eu começo a me despertar para isso, primeiramente da minha vida, né? E Deus começou a mover isso no meu coração, Deus começou a aquecer isso no meu coração com relação a outras mulheres que viveram como eu, Claro. que vivem como eu, né? E Deus foi enviando para o consultório, sem divulgação nenhuma, mulheres.
para o consultório. Mas antes cuidar. de tu falar um pouquinho sobre a tua experiência como terapeuta, né, dentro do consultório, me fala um pouquinho como que despertou em você a psicologia. Já que você disse que é um sonho, né? Como que esse sonho foi gerado? O que aconteceu antes de você tornar-se uma psicóloga? Então, a primeira coisa que trouxe esse sonho, que acendeu esse sonho, foi justamente as dores que eu carregava, os traumas, os medos, né? O sentimento de abandono, de rejeição. E eu fui vendo que a pedagogia, ela não me trazia essa clareza de como trabalhar em mim essas questões, né? Acendeu, sim, abriu algo, mas ainda faltava muita coisa, Sim. né? Então, durante o curso, claro, é inevitável. No curso, nós somos bombardeados, né? A gente começa a observar, a rever, a ver algumas questões nossas. Por isso que nós precisamos também de terapia, Claro. né? Um estudante de psicologia, o psicólogo, precisa de terapia, porque o nosso paciente não tem nada a ver com as nossas questões. Nós precisamos resolvê-las no consultório, Sim. né? Com um terapeuta, com um psicólogo. E então, diante de tudo isso, mulheres foram se aproximando de mim, né? Assim, e eu fui vendo nas histórias dessas mulheres a minha história. E quando eu chego na psicologia, né, não foi por acaso, não. A psicologia eu já vinha orando, Senhor, me dê condições de fazer, né, um curso de psicologia, mas era muito caro. Eram poucas faculdades na época, né? E era um curso que, assim, eu já era casada, a gente não tinha condição, com 3 filhas, né, Claro, na claro. escola e tal. E um dia eu passando no pistão, eu vejo um outdoor. Psicologia, tal valor, em tal faculdade. Falei, vou lá ver o que é isso, né? Falei, ai Deus, mas eu não queria mais mexer com esse negócio de TCC, de vestibular, isso é muito cansativo. Mas eu fui lá. Quando eu chego lá, não, você não precisa fazer vestibular de novo, não. Beleza. E aí eu descubro que também eles não exigiam TCC. Falei, Deus, tenho certeza que essa é a tua vontade, né? As minhas inseguranças aqui, o Senhor tirou tudo pro lado e falou assim, nenhuma barreira. É para fazer. E aí eu comecei a fazer o curso de psicologia. Interessante que eu estou te ouvindo e eu estou me lembrando, né, de algo que eu já falei e já ouvi muitas vezes, que é o seguinte: onde está a tua dor, ali está o teu ministério, né? Então a tua dor, as tuas dores emocionais, né, da tua Sim. infância, foram uma espécie de um combustível para te ajudar a ser a psicóloga que você acabou se tornando. E foi realmente um combustível, né? Eu sempre falo, é como o pastor falou, as nossas feridas, elas não podem sangrar para sempre. Exatamente. Ficam as cicatrizes, mas as cicatrizes, elas são histórias, testemunho. Então, quando eu comecei a trabalhar com mulheres, eu verdadeiramente entendia, e eu entendo a dor de cada uma delas, né? Os medos, porque a gente sempre ouve, larga de besteira, que bobeira, e não, deixa isso para lá. As coisas não são assim, Claro. né? Porque as feridas, ela é da pessoa. Eu jamais consigo, né, entender a ferida que é do outro, Sim. como ela é, como ela está doendo. Mas eu tive a minha e eu sabia que doía. A dimensão, talvez eu não compreenda, mas eu sei que dói muito, porque eu senti também a dor. E um psicólogo, né, é alguém que tem que ter uma empatia, né? Tem que ser capaz Essencial. de entender a dor do outro. É essencial. E quando a gente entende a dor do outro, a gente consegue tocar na ferida, né? E a gente consegue tratar aquela ferida. E já que você atua na psicologia, fala para nós aí qual é a tua área de atuação dentro da psicologia. Então, de uma forma sem pretensão nenhuma, eu comecei primeiro atendendo crianças, porque eu já era pedagoga e psicopedagoga, e o Senhor foi trazendo para o consultório as mães dessas crianças, né? Porque muitas das vezes a dor não é da criança, é da família, é da mãe que não sabe lidar,
Tem aquela famosa frase, quando nasce um filho, nasce a culpa, Boa, essa aí né? E Isso vale até para os pais, né? Até eu. até o pastor, até os pais, né, pastor? Porque assim, a gente já começa, por que que eu não fiz isso? Por que que foi assim? Né? Então, se o filho tem algum problema, eu que deixei de fazer algo. Então, assim, a gente está sempre carregando um caminhão. Pai e mãe culpas, cheio de culpas, é verdade. Então, eu comecei a receber no consultório, eu comecei a entender que o problema não era com a criança. E comecei a uma vez no mês atender ou os pais ou a mãe dessas crianças. Então, sem perceber, as crianças iam saindo da terapia comigo, eu ia encaminhando para colegas e as mães iam ficando Uau, na terapia. foi se descobrindo ali, né? Foi. Então, assim, foi algo de Deus, verdadeiramente de Deus. E eu compreendia, porque quando eu disse eis-me aqui, assim como aconteceu com Abrão, né? Sai da tua terra e da tua parentela. E a gente sabe que no original, lerá, né? Tira daí de dentro o que está aí. Eu quero que você veja. E foi o que Deus foi fazendo comigo. Eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia qual caminho, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Uma coisa eu tinha certeza, é que eu não queria, né? Então, eu não queria paralisar, eu não queria afagar aquelas dores, cuidar daquelas feridas, não, eu queria cicatrizar. Eu queria lembrar sem dor. Sim. Sem prejuízos nem para mim e nem para o outro. Isso é uma boa definição de cura, né? Cura é quando eu consigo falar sobre aquilo sem sofrer. Né? Quando eu conseguir me elaborar de tal jeito que, ok, eu lembro, mas eu não sofro mais com aquilo. Sem dor, né? É uma ferida que foi fechada. Por exemplo, quem tem uma cicatriz sabe que doeu, que sangrou, mas olha e não dói. Mas ela lembra daquele episódio, né? Renata, você falou que você também atende casais, né? Então, família, né? Casamentos. Eu queria pegar, assim, trazer esse assunto aqui para a nossa mesa, para a nossa resenha. Pela tua experiência de consultório, quais são os principais problemas atualmente dos casais? O distanciamento. Nós chamamos de cascata do distanciamento, né? Cada um com as suas atividades, com seus interesses, sem perceber, o casal vai se distanciando, eles vão se afastando. Então, perde-se muito a cumplicidade, o companheirismo, a amizade e aí, naturalmente, o respeito, né? Então, assim, diante, né, do que eu tenho visto, do que eu tenho vivido, do que eu tenho trabalhado em consultório, esses são os principais motivos. Distanciamento. E eu sempre digo o seguinte, é como se fosse ali em Cantares de Salomão, quando diz da vinha, né? Então, a gente sempre preocupa, eles se preocupavam com que as raposas não entrassem, né, para comer o fruto. Só que se esqueciam das raposinhas pequenininhas que entravam assim nas brechinhas e elas comiam o principal, que eram as flores, o broto, e que não chegava a dar frutos. A mesma coisa tem acontecido dentro dos lares, né? Nós nos preocupamos com, não entra aqui esse programa, não entra aqui fulano, não entra aqui, tá. Mas e as raposinhas? Perfeito. Né? Muita raposinha. As falas malditas, né? As críticas, as cobranças, as redes sociais, né? As senhas nos celulares, nos aparelhos eletrônicos. Cada um cuida da sua vida, das suas coisas. E aí é onde as raposinhas começam a atuar. E aí acontece o distanciamento, né, desse casal. Um casal distante, filhos também, né? E na tua experiência, assim, como terapeuta, isso acontece com casais jovens, casais da meia idade, casais mais idosos, ou em todas as faixas etárias? Então, eu tenho visto que tem acontecido desde o início do casamento. Mesmo com casais jovens? Mesmo com casais jovens. Eles entram cheios de expectativas. E quando eles começam a morar debaixo do mesmo teto, eles começam a ficar frustrados. Porque não é aquele romantismo todo, né?
eu ter que compartilhar a minha cama, a minha casa, o meu banheiro com alguém que agora eu vou conhecer. Sim. Mas antes eu idealizei, né? Não, vai ser perfeito, é o príncipe encantado, é a princesa do sapatinho de cristal. E aí, no dia a dia, eles começam a ver que não é nada disso. Então, gera uma expectativa muito grande, né? E poucos dizem, nós nos conhecemos, namoramos há tantos anos. Mas como namoro, ele é muito diferente do casamento, né? Porque eu namoro, não tô afim. Deixo ela em casa, eu vou para minha casa. Ou eu me despeço dele e vou para minha casa. No casamento não tem como, você não vai para o seu quarto. Não, você vai ter que dormir, você vai ter que resolver aquele conflito, aquele problema. Eu estava ouvindo uma conversa de algumas mulheres que disseram o seguinte: olha, atualmente, como as casas têm sofás cada vez mais confortáveis, né? Dizendo, nós não podemos mais mandar o marido dormir no sofá, porque isso vai ser um benefício para ele. O sofá é muito confortável, então nós temos que achar outra alternativa. Mandar para lugar nenhum. Vamos resolver esse conflito aqui, né? Vamos orar, não vamos deixar que isso se ponha, né? Sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Sem dúvida, sem dúvida. E me diz uma coisa, Renata, sobre ainda essa questão conjugal. Como anda, assim, temas ligados ao casamento que são, assim, bem sensíveis? Como, por exemplo, sexualidade, infidelidade, questões que envolvem finanças. Como é que esses temas, assim, têm circulado aí nas tuas observações? Muito frequente, né? Essa questão da sexualidade tem estado cada vez mais intenso, né? Porque lembra das expectativas? Eu crio expectativas em cima do meu cônjuge e ele que se vire para realizar, né? E aí vem o quê? As cobranças. E diante de tudo isso, de cobrança, de ameaças, de chantagens, eles acabam criando expectativas em cima de outras coisas, né? Sim. Eles acabam fugindo daquilo que precisava ser resolvido, né? Então, hoje, com relação à sexualidade, a gente tem visto algo muito terrível, que é a pornografia. E por incrível que pareça, tem atingido também muitas mulheres, né? Porque a mídia traz tudo isso de uma forma muito bonita, muito romântica, né? Então, as pessoas hoje, elas têm buscado se satisfazer em cima de redes sociais, outras pessoas, um colega de trabalho, né? Um vizinho. E, infelizmente, isso tem sido comum. Já que tu falou em pornografia, vamos fazer aqui um parênteses sobre esse assunto. Como é que a gente pode ajudar alguém que está envolvido com pornografia, seja homem ou seja mulher? Primeira coisa, busque ajuda profissional. Deus, ele é soberano, Deus faz maravilhas, Deus faz milagres, mas Deus deixou homens e mulheres para cuidar de determinadas áreas, né? Que muitas das vezes não é uma questão espiritual, né? Pode ser algum trauma de infância e que foi acarretando tudo isso. A própria rejeição, então se encontrou ali de uma forma onde pudesse se resolver sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então, assim, busca a ajuda de um bom profissional e alguém que professa a mesma fé que a sua, né? Porque, infelizmente, a gente fala, questão de ética e tal. Mas você não vai olhar na cara e vai falar, tem ética, aquele profissional tem ética. Claro. Né? Então, assim, busque se está falando aquilo que você acredita, aquilo que você professa, aquilo que está dentro dos seus valores e dos seus princípios, né? Eu, como pastor, eu atuo como conselheiro, né? Então, eu não sou um psicólogo, apesar de estar estudando para isso, né? Me preparando, mas eu já atuo muito como conselheiro. E uma impressão que eu tenho, em anos de experiência, é que muitos casais, quando vêm pedir ajuda, eles estão chegando já atrasados. Já estão assim na prorrogação, no último minuto da prorrogação, né? O que você tem a dizer para os casais, assim, de prevenção, para que eles evitem de buscar ajuda já quando já está quase tudo já acabado já? Sim. Percebeu que tá ruim? Percebeu que vocês estão distantes? Percebeu que existem palavras ríspidas, né? Busca ajuda.
busca ajuda do seu pastor, né? Busca ajuda de um bom psicólogo, né? Cristão, para que não, né? Às vezes, o psicólogo não é conselheiro, Sim, sim. mas muitas das vezes ele acaba aconselhando de acordo com a vivência dele, com aquilo que ele acredita, né? Então, assim, é claro que a gente percebe. Ah, não percebi. É claro que percebe. Uma palavra que você fala mais ríspida com o seu cônjuge, alguma coisa não tá certo aí. Tem sinais, né? Na hora, né? E assim, é perceptível. E não deixa para depois, porque vai acarretando ali, vai acumulando. Uma hora essa bomba vai explodir. E quando ela explodir, todo mundo vai sair ferido. E quando chega no consultório ou no gabinete pastoral, a guerra é muito maior, né? Aí é muito mais difícil porque já tem muitas feridas ali. Ambos estão feridos. Então a dica é: não espere a coisa ficar terrível. Busque o quanto antes, né? É mais fácil trabalhar na prevenção e no ajuste do que na crise aguda, né? E busque alguém que você confia, sabe? Assim, mas se eu falar, vai falar para todo mundo. Não, busque, peça orientação do Senhor, né? Veja quem é aquela pessoa, busque indicação, mas não deixe de procurar ajuda, né? Quando você entra com a prevenção, é muito mais fácil, é mais rápido, né? Eu já tive casos que foi logo no início. Então, é muito rápido, né, de se resolver, porque ainda não existe aquele acúmulo de palavras, né, de ofensas. Então, assim, existe uma feridinha ali que é muito mais fácil você tratar uma ferida do que um corpo todo ferido. Claro. Eu costumo dizer para muitos casais o seguinte, que quando quando duas pessoas estão em dificuldades, às vezes elas precisam de uma terceira pessoa para ser um mediador. E o papel do terapeuta, né, do psicólogo é esse, é ser um mediador. Sim. Né? É trazer um olhar talvez diferente que os dois não estão vendo. É ver aqueles pontos cegos, né, da relação. Então, por isso que é importante, por isso que vale a pena tu investir, né, em buscar ajuda, porque às vezes você está precisando de um mediador. Sim, e eu sempre falo, o casal precisa entender, não tem 50% dela e 50% dele, não tem 100% dele que ele tem que se doar e 100% dela. Perfeito. Porque quando a gente fala no 50%, o que a gente faz? Não, mas ele não fez a parte dele, faça a sua. Claro. Faça bem feito, porque isso vai gerar toda a diferença e a mudança na vida do seu cônjuge. Uhum. Minha amiga Renata, eu quero te ouvir sobre alguns temas que tu deve tratar no teu consultório, no teu dia a dia, né, que são temas comuns à psicologia, a esse nosso lado, né, emocional, complexo que o ser humano carrega. Então eu queria te ouvir sobre ansiedade. O que você tem a dizer sobre ansiedade? Primeiro ranking, né, no Brasil. Infelizmente, é um transtorno que tem sido um transtorno, né, para a vida do indivíduo, para as famílias, para a vida da sociedade. E aquilo que a gente sempre fala, percebeu que algo não está normal, está fugindo daquilo que você era, procure ajuda. Mas procure ajuda de um profissional. Dr. Google não é ajuda, tá? Porque ali existem muitos perigos, muitas armadilhas, muitas falas, né? E nem sempre aquele sujeito, aquele indivíduo, ele está com transtorno. Ele pode estar passando por alguns momentos que tem sintomas, né? Ou de depressão, ou de ansiedade, ou de algum outro transtorno. Então, quando você procura a ajuda de um profissional, ele vai conseguir fazer essa leitura, entender e te orientar. Né? Se for necessário, te encaminha para um psiquiatra, te encaminha para um médico, né? Se for algum outro caso, porque a gente vê também as questões hormonais. E a ansiedade, a depressão também, a gente sabe que também pode estar envolvido alguma questão hormonal, né? Algum trauma não tratado que ainda ativa ali na questão cerebral daquele indivíduo. Então, ele revive todos os dias ou diante dos estímulos, dos gatilhos, aquela dor. Então, é onde vai gerando alguns sintomas, né? Algumas sugestões, assim,
para uma pessoa que luta com ansiedade, assim, coisas assim simples, comum a todos que você poderia aqui compartilhar conosco? Então, pastor, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe a ansiedade normal, né? Que faz parte da nossa vida. Sim. E existe a ansiedade patológica. A normal é aquela que diante de um evento novo, apresentação de um trabalho ou de uma prova a ser realizada, todos nós ficamos ansiosos. E é bom, né? Para que a gente possa se preparar, né? E existe aquela patológica, aquela que vai interferir de forma negativa no dia a dia daquele sujeito. E diante dessa, né, do transtorno de ansiedade generalizado, existem alguns sintomas. E o indivíduo acha que ele vai morrer. E muitos vão parar no pronto-socorro. Taquicardia, sudorese, hiperventilação, né, a falta de ar, né? Então, assim, vários sintomas, que é a ansiedade. Percebeu? Procure a ajuda de um bom psicólogo. Eu sempre digo para os meus pacientes, olha, quando você chega até mim, né, com algum tipo de transtorno ou sintoma, a gente vai ver o que é aquilo. Nem sempre é necessário encaminhar para um psiquiatra. Ali na terapia, a gente já consegue fazer um manejo e que ele fica bem. Ele consegue entender e ele consegue, através de técnicas, né, a controlar aquilo que está prejudicando. Entendeu? Então, a questão da ansiedade, nós temos que tomar cuidado porque as redes sociais, o tempo que se passa em frente ao celular, ele tem se agravado muito. Ele tem potencializado os sintomas da ansiedade, né? Então, memórias, hoje que sofrem prejuízos, a angústia no peito, né? Então, assim, e a gente sabe, quando a gente tira as telas, a gente chega para o indivíduo e fala assim, dá um tempo, ele começa a melhorar. Porque não tem acúmulo de informações. Sim. E normalmente as informações, elas são negativas. É verdade. Né? Quando vê uma reportagem, um noticiário, quais são as notícias? Não, grupo tal, por exemplo, a Cristolândia, está lá ajudando. Não, você não vê isso, eles não frisam muito, mas as tragédias. Sim. A violência, a violência, né, é o que a gente tem visto. Então, se você todos os dias você está se alimentando disso, o seu cérebro entra em estado de luta e fuga. É como se você estivesse em perigo. Então, ele vai liberar adrenalina, cortisol, o tempo todo, que não pode ser por muito tempo, que é o hormônio do estresse. Se é por aquele momento, deixa eu me preparar para aquela prova, eu preciso desse hormônio para me impulsionar. Fica leve. Mas quando você tem todo o tempo, a maior parte do seu dia, a liberação desses hormônios, o que vai acontecendo? O seu corpo está adoecendo e o seu cérebro também. Sim. E aí entra um sintoma de ansiedade muito comum e que faz muito mal e que, para mim, a gente deve estar sempre prestando atenção, é o sono ruim, né? Falta de sono, dificuldade para dormir, pessoas que acordam na madrugada ou que cursam a dormir. Então, isso também, né, merece uma atenção especial. Se você tem dificuldade para dormir, se o seu sono não está bom, isso é um alerta, correto? E a gente sabe que um cérebro em alerta, ele não vai descansar. E existe até mesmo sintomas de TDAH, que é em decorrência do aumento das telas, né? O cérebro, ele não consegue, gente, administrar tanta informação. É verdade. E aí, é aquele boom, né? Ele vai bugar. Tem aquela temática, né, do Augusto Cury, que é o pensamento acelerado, né? É a síndrome do pensamento acelerado. A gente está cada vez pensando em mais coisas, é muita informação. Enfim, hoje tu vê adolescentes que têm mais informação acumulada do que o imperador de Roma, né? Criança de 2 anos, de um ano e meio, eles têm informações que às vezes nós ainda não temos. Né? Então, isso é muito perigoso. Isso está adoecendo a sociedade. Né? Bom, outro assunto comum que deve, assim, ter muitos casos para para você tratar no teu dia a dia. Depressão. Então, nós precisamos ficar muito atentos,
né? A depressão. Não é algo que nós devemos deixar de lado e desconsiderar. É uma doença. A depressão, ela é uma doença e uma doença grave, né? Só que a gente também tem que observar, por isso que eu sempre falo, procure um psicólogo antes, né? Não é desmerecendo o trabalho dos nossos colegas, não, psiquiatras, de forma alguma. Mas, às vezes, a terapia, a psicoterapia, ela vai conseguir sem o uso de medicação, né? Porque os nossos colegas, eles tratam sintomas, Sim. né? Então, você chega lá com uma tristeza profunda, né? Sem energia, que são sintomas da depressão, ele vai dar um antidepressivo, né? Ele vai tentar fazer um manejo diante daqueles sintomas. Sim. E, muitas das vezes, a terapia, ela consegue entender, ela consegue encontrar a raiz. Porque também a gente sabe que a depressão ela é biológica, ela pode ser biológica, né? Pode ser por uma questão também social e algum evento traumático na vida. Então, por isso que é importante procurar ajuda de um bom profissional para que ele possa fazer a leitura disso e te encaminhar. Porque quando é uma questão biológica, é óbvio que vai precisar da medicação, Claro. né? Às vezes o indivíduo perdeu o emprego, ele está numa tristeza profunda, né? Ele está vivendo um luto. Ô, Renata, vamos falar um pouquinho sobre, assim, quais são alguns sintomas que talvez um terceiro possa observar para ajudar alguém que está em depressão, mas que não está conseguindo buscar ajuda sozinho. Então, quando você percebe que ele não tem mais prazer em coisas que antes ele tinha, já é um alerta. Peraí, gostava tanto daquilo, não gosta mais. Nossa, gostava tanto de se sociabilizar e não gosta mais de estar no meio de pessoas. Tá comendo muito ou não tá comendo, né? Não tem mais aquela satisfação, aquela compreensão da necessidade daquilo. Dormindo demais ou dormindo de menos, né? Então, houve uma mudança comportamental ali que é percebida por qualquer um, é um alerta. E na minha experiência, assim, de observação, né, é necessário que um terceiro ajude alguém que está em depressão a buscar ajuda. Porque quem está em depressão, muitas vezes, não consegue sozinho buscar ajuda. Ele sabe que precisa, mas ele não consegue. Aí entra a importância de um terceiro, seja um cônjuge, um pai, um filho, um parente, um amigo, né? Daquele pouco. Por isso que os sinais são importantes, né? E assim, nós não podemos desconsiderar qualquer tipo de sofrimento, né? Mas eu passei por isso e resolvi. Ótimo, muito bom para você. Mas aquela pessoa não é você. A dor dela, talvez você não compreenda, mas a dor é dela e é real. E uma outra palavra importante que eu acho que vale a pena também a gente aqui destacar é que o processo de recuperação de alguém em depressão não é um processo que se resolve em poucos dias, né? Em poucas semanas, meses. Não, é anos, né? Às vezes é 2, 3, 4 anos até a pessoa sair daquela crise. E muitas das vezes, a vida toda, ela vai ter que tomar uma medicação, ela vai ter que estar sempre ali em terapia, né? E a gente sabe que essa questão da depressão, a gente tem que entender. Às vezes é uma tristeza somente, né? Perda de algo. Tá enlutado. Então, a gente sabe que existem os sintomas da depressão. E existem casos que são casos biológicos. Então, procure um psiquiatra, tenha um acompanhamento correto. E não tem problema, não é pecado tomar medicação. Às vezes, o seu próprio corpo, o seu cérebro não está conseguindo produzir, né, determinados neurotransmissores ali. Ele está tendo dificuldade. Ele vai precisar da ajuda da medicação. E tá tudo bem. Se você toma remédio para diabetes, para o coração... A gente usa óculos, né? Por que não tomar remédio para depressão? Sim, a gente tem que parar com essa questão que, às vezes, envergonha o indivíduo,
né? Às vezes ele vai para terapia e ele não quer, ninguém da família sabe. Ele se sente, ele é um pecador, né? E eu faço terapia. Sim, também já fiz. E tá tudo bem, Tudo bem. né? Quem é que não tem questões que precisam ser resolvidas? Conteúdos internos, né? Que precisa de ajuda. Claro. Então, ninguém é melhor do que ninguém. E isso também não é que você não é espiritual, que você está distante de Deus. Não tem nada a ver. Só entenda, né? O que você está sentindo, o que está acontecendo. Renata, eu quero agora falar de um outro assunto que também faz parte aí do teu trabalho como psicólogo. Tu deve já ter tido muitas conversas sobre isso, que é pensamento suicida. Como prevenir o suicídio, como ajudar alguém que está com esse tipo de pensamentos. Para introduzir o assunto, deixa eu te contar aqui uma situação. Eu sou pastor há 24 anos. Sem exagero, eu creio que nos meus primeiros, 15 anos de ministério, talvez até um pouco mais, 18, eu nunca fui a um funeral de alguém que tinha se suicidado. Eu não conhecia famílias com pessoas com suicídio. Agora, nos últimos 5, 6 anos, eu já fui a muito funeral de pessoas que se suicidaram. Parece que tem aumentado muito, né? Hoje eu conheço muitas famílias que têm dentro da família um caso de suicídio. Então, esse é um assunto já é uma epidemia, né? Já é um assunto problemático. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Como ajudar pessoas com pensamentos suicidas? O que nós podemos fazer? Então, existem algumas questões que eu gostaria de pontuar. Existem pessoas que romantizam, né, o suicídio. Ele já imagina como vai ser a morte dele, quantas pessoas vão, é como se ele estivesse ali, né, no momento do funeral. Tá, esse é um caso à parte. Agora, quando a gente pega uma pessoa com depressão, uma pessoa que não tem mais esperança, que ela não aguenta mais sofrer, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com aquele sofrimento, ela quer acabar com aquela dor. Eu digo, pensou alguma coisa relacionada a não quero mais viver ou ouviu alguém falando? Acompanhe aquela pessoa. Se você não tem mais esperança, procure alguém, fale sobre isso, porque talvez o seu olhar seja unifocal. Você esteja conseguindo enxergar um único caminho. E quando você procura ajuda, esse olhar se amplia. Você começa a ver outros caminhos, outras possibilidades, né? E Elias, chegou um momento na vida de Elias, um homem corajoso, ousado, intrépido, né? Que viu tantos milagres, ressurreição e chuva, né? Torrencial ali. Chegou, passou tudo aquilo, ele vai para uma caverna. Pensa em morrer. Pede para morrer. Eu vejo Elias num esgotamento emocional, físico, né? Então ele pediu para morrer. Tem mais motivo? Me leva. Então, isso é pecado? Não, isso é um pedido de ajuda. Pedido de ajuda. Então, assim, chega, fala, não vejo mais. Converse com alguém, abra o seu coração, né? Procure alguém que você confia, que não vai te julgar, né? Que vai te ouvir e vai conseguir trazer para a sua vida, né? Um olhar multifocal. Boa. Sabe que eu estava aqui te ouvindo, né, sobre isso e me lembrando de uma coisa bem básica, né, que é bom quem está angustiado se lembre. A dor não sai pelo suor, não sai pelo pum, a dor sai pela fala, pela boca, né? Então, falar das dores é a forma de se aliviar delas. Sim, e assim, ela não é vista como um machucado, né? Um braço quebrado, né? Um nariz sangrando. Não. Então, é necessário que fale, né? Verbaliza, sim, sem medo de ser condenado. Porque grandes homens de Deus passaram, sim, por momentos difíceis de depressão. Davi. Quando a gente vai em Salmos 38, você vê a profunda dor de um homem chamado segundo o coração de Deus. É verdade. É um homem espiritual, um homem que dependia de Deus.
mas ele também tinha as limitações, assim como nós temos, Claro, né? com certeza. E qual é a dica, assim, também para terceiros? Você observar que tem alguém com pensamentos suicidas, o que tu deve fazer, quais são os sinais que tu pode prestar atenção, enfim. Então, os sinais, ele já começa a demonstrar alguma desesperança. E muitas das vezes, através da fala, né? Começa a se afastar, começa a falar, não sei nem para quê, eu não presto para nada nesse mundo. Se aproxime dessa pessoa. Jamais, sabe, critique, acuse, porque existe um sofrimento. Ela não está em pecado. Às vezes sim, mas nós não vamos considerar esse lado. Mas isso não quer dizer que ela esteja em pecado, que ela esteja distante de Deus, né? Vários fatores podem estar contribuindo para isso. Até mesmo a questão biológica, né? Que lembra a questão hormonal, né? Então, há um rebaixamento ali de serotonina, né? Noradrenalina, que são hormônios importantes, né? Do bem-estar. Então, pode ser uma questão fisiológica. Então, esteja com a pessoa, ouça a pessoa. Se for necessário, leve até um profissional. Eu quero já emendar, então, esse assunto com um assunto que, de alguma forma, está associado, né, ao suicídio, que é o luto de quem fica. Bom, tem o luto, tem vários tipos de luto, né? Mas eu queria te ouvir primeiro, assim, que você falasse aqui para alguém que perdeu alguém por causa do suicídio. Normalmente, os parentes, né? Eu fui agora, poucos dias atrás, num funeral de um menino de 20 anos e a mãe, desesperada, se culpando, né? Enfim, imaginando. Como é que a gente pode ajudar um familiar que perdeu um filho, ou um irmão, ou um pai, ou um cônjuge pelo suicídio? A gente sabe que diante do suicídio há também vários assassinatos, né? Muitas pessoas morrem também, né? E quando alguém perde, né, um ente querido por uma questão de suicídio, a primeira coisa que vem é a culpa. Se eu tivesse percebido, se eu tivesse estado mais. Só que esteja então, eu digo o seguinte, esteja, não espere acontecer, né? Então, fique mais tempo, ouça, coloque no colo, chora. Mas a partir do momento em que acontece, já aconteceu, a culpa, ela é cruel. Mas quando alguém realmente deseja fazer, ele vai fazer, né? Sim. E, por exemplo, nós psicólogos enfrentamos muito isso. Graças a Deus, eu nunca tive nenhuma perda de paciente, né, por suicídio, mas eu tenho colegas que sim. E a gente sempre conversa muito sobre isso nas supervisões. Então, sempre trazendo para a colega, olha, esteve aqui, você fez os seus 30%, 70% era só com ele, né? Somente ele poderia fazer, né? Então, se colocar como responsável, evite isso. Faça aquilo que você pode fazer agora. Dê o seu melhor. Agora, enquanto há vida, Sim. né? E, de repente, uma fala, um cuidado, isso pode ajudar muito, né? Para que essa ideação se torne cada vez mais distante da vida daquele indivíduo. E como ajudar, então, pessoas que estão em luto por diferentes razões, né? Também, enfim, aqui, por exemplo, na nossa comunidade, aqui na nossa igreja, nós temos pessoas que estão em luto, que perderam um familiar há poucos dias, há pouco tempo, né? Sim. A gente sabe que o luto é um sentimento que dura, às vezes, anos, né? Como lidar com ele? Quais são as sugestões para quem está vivendo um processo de luto? Chore. Viva o luto. Não tente esconder essa dor. Não diga que está tudo bem, né? Então, viva ele. Porque no momento que você vive, você começa a elaborar esse luto muito mais rápido, né? Porque você vai passar pelos 5 estágios, né?
Então, ali é óbvio que vem a negação, vem a raiva, né? Ah, vamos aqui, começa a negociar até com Deus algumas permutas, né? Algumas barganhas. E aí, a gente sabe que vem um momento de dor, de tristeza, que é a depressão, mas vai chegar o momento da aceitação, né? Então, você vai entender, né? E assim, o ser humano, ele não foi criado para a morte. Sim. Por isso é tão difícil, né? A gente tentar normalizar o luto não dá. Eu só digo o seguinte: viva, chore, não tenha vergonha, né? Viva toda aquela dor. Ela precisa ser vivida para que ela possa ser processada de uma forma muito mais saudável. E a gente sabe que, assim, de 3 meses a 1 ano, mais ou menos, passou disso, alerta, né? O luto tá 2 anos, 3 anos, já precisa prestar mais atenção e buscar ajuda quanto antes. Renata, um outro drama da nossa sociedade, que também passa muito, né, que a gente pode ajudar muito também dentro da clínica, é a solidão. Solidão, né? Cada vez mais as pessoas Depois se da sentem pandemia, só. ainda mais, né? Exatamente. O que você pensa, o que você tem a dizer sobre solidão? Quando a gente fala de solidão, a gente entende que aquele indivíduo está desconectado daquele mundo ao redor dele. Ele não se sente parte daquilo mais. E quanto mais ele se colocar nesse papel, mais tristeza, mais solidão ele vai sentir. E quando a gente entende, existe a solitude, né? Que é o prazer, sim, de estar só lendo um bom livro, assistindo uma boa série, lendo a Bíblia, indo para uma cafeteria, né? Você desfrutar Da sua companhia, claro. da sua companhia. Eu, às vezes, saio e falo assim, eu estou com a minha melhor companhia. Aí, eu e Deus, né? Então, você consegue te entender, prestar atenção no que você está sentindo. Agora, a solidão, ela é a tristeza profunda, né? Tipo, eu não quero mais falar com ninguém, não me dá prazer mais. E isso pode trazer, de repente, potencializar, às vezes, já os sintomas da própria depressão. Então, solidão é diferente de estar sozinho. Sim. Estar sozinho não é ruim. Dependendo do momento, pode ser. Porque você pode estar numa multidão e se sentir só, Exatamente. né? Então, não é a quantidade de pessoas ali. Não, é como você se sente, né? Você Sente pode fora, estar excluído. diante de um monte de gente e não estar se sentindo parte, né? Daquelas pessoas, daquele momento. E aí, o que se faz quando alguém se sente em solidão? Está vivendo em solidão? Qual é o caminho para ele vencer essa dificuldade? Nós somos seres relacionais. O ser humano é relacional. Tava lá, Adão sozinho, né? Um jardim lindo, bichinhos, tudo perfeito. Mas Deus falou, não é bom que o homem fique só. Então, não fique sozinho. E a gente sabe que muitas das vezes a pessoa ela se põe num papel de baixa tolerância ao comportamento das outras pessoas, sempre muito crítica. Isso vai afastando ela, né? De outras pessoas, de grupos. Então, é aceitar o outro como ele é, né? E quando a gente aceita, a gente consegue se relacionar com pessoas. Quando a gente não aceita, a gente começa a se afastar de pessoas. Seja filhos, seja igreja, seja amigos, né? Então, comece a observar por que está sentindo tanto a necessidade de estar sozinho a maior parte do tempo. Quando a gente fala da solitude, a gente está falando momentos, né? Episódios ali. A solidão é frequente. Esse estar só. De não tolerar mais estar com outras pessoas. Sim. Então, a importância de você encontrar pessoas com quem você se identifique. Sim. Pessoas que possam fazer coisas comuns com você. Por isso a igreja é tão importante, né? A igreja não é perfeita. E é justamente na igreja que a gente cresce, que a gente amadurece.
Porque ali são pessoas variadas ali, né? Com várias personalidades, os temperamentos. E nós precisamos aceitar, compreender e amar. É um amor incondicional, né? Maravilha, Renata, que bom. Muito bom te ouvir. Mas tem mais um assunto que eu também queria te ouvir, que é dependência emocional. Tem muita gente, né, que tem uma relação com alguém de dependência, né? E isso, às vezes, não é só dentro de casa, é com um determinado amigo, com um determinado colega de trabalho, até mesmo dentro da igreja ou dentro de casa. Como lidar com isso? Então, essa questão da dependência é muito importante que a gente entenda de onde é que surgiu tudo isso, né? Pode ser um abandono na infância, né? A rejeição, separação de pais, né? Também pode provocar. Então, quando o indivíduo começa a perceber que ele não consegue fazer absolutamente nada sem aquela determinada pessoa, já existe uma dependência, né? Emocional. Quando você pergunta para o indivíduo, o que você gosta? Ah, não, fulano sabe. Já existe uma sombra, Sim. né? Quando você vê que aquele indivíduo ele é uma sombra, há uma dependência emocional ali, na vida dele, né? Então, ele entra com chantagens, ele entra com ameaças, sempre para ter aquela pessoa ao lado, né? E a outra pessoa não consegue fazer nada sem que ela esteja. E ela também não consegue fazer nada sem que o outro esteja. Aí gera aquilo que se chama de codependência, né? A pessoa que fica presa a alguém. Sim. E normalmente a gente às vezes percebe muita gente buscando a aprovação dos outros, né? Que no fundo é uma dependência emocional, é uma carência, uma necessidade de aprovação, né? Como está tudo muito relacionado, né? Sim. E a gente vê isso, né, nas redes sociais, né? As pessoas, cada vez mais, elas estão dependendo da aprovação do outro. Elas estão precisando de um like, de um comentário, de um elogio. Tipo assim, existem pessoas que fui fazer um levantamento, né? Porque vários sintomas de ansiedade, eles são em decorrência do uso de telas. 17 horas numa rede social. É muito O que você acha disso? Uau! 17 horas. Só que é comum. Não é normal. Isso não é normal. Mas é algo que está sendo cada vez mais comum. Frequente, né? Então, assim, hoje a pessoa posta algo e ela fica ali olhando, guardando. E quando não acontece, ela entra no estágio deplorável, de tristeza. Não. Tem gente que a gente já ouviu casos, né, de pessoas que tentaram tirar a vida, e alguns até tiraram a vida porque foram criticados na rede social, que sofreram um tipo de ataque na rede social, foram lá, falaram mal da pessoa, a pessoa não soube lidar com aquilo e acabou fazendo bobagem, né? Eu sempre digo o seguinte, quando você posta algo, esteja preparado para tudo. Esteja consciente, né? Nós temos que usar essa frieza, porque pessoas são pessoas. Claro. Né? Uns vão gostar, outros serão falsos, outros vão falar que não gostaram. E como é que a gente lida com tudo isso? A inteligência emocional, né? Se você não tem estrutura para lidar com as críticas da rede social, não frequenta aquele ambiente. Não frequenta, né? Agora, quem quer frequentar tem que saber lidar, né? Por exemplo, eu vou lá, posto algo no Twitter, no Instagram. Se alguém vai lá e dá uma canelada, eu nem comento. Ok, né? É a opinião da pessoa. E ela tem o direito. Agora, se eu ficar abalado com isso, então é melhor nem fazer parte desse universo. Que você coloca, você está dando o direito para o outro. Isso aí, né? Agora, um assunto importante também que eu queria te ouvir é sobre autocuidado. Já que eu sempre gosto de me lembrar que eu sou responsável não pela vida de alguém, mas pela minha vida, né? Eu não sou responsável pelas escolhas do outro, mas eu sou pelas minhas escolhas. Sim. Então, como é que a gente pode trabalhar esse autocuidado? Quando a gente fala de autocuidado, a gente fala do autocuidado físico, emocional, social e espiritual. O físico é cuidar do seu corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Existem transtornos de ansiedade ou de depressão que ele é tratado de forma muito positiva com atividade física, com uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, Sol. vitamina D, né? Então, quando ele tem esse cuidado, ele está se amando. A Bíblia diz, amar o próximo como... Assim mesmo. Então, peraí, eu tô falando que tô amando meu marido, tô amando os meus filhos e estou me odiando? Sabotando, né? Eu não tenho cuidados para comigo? Que amor é esse? E você vai cobrar. Aí você vai ser o agiota das emoções do seu filho, do seu marido, né? Então, se cuide. Uma alimentação cheia de açúcar, de carboidrato, inflama o corpo. Corpo inflamado, isso, consequentemente, você sabe que tem um cérebro inflamado. E o cérebro inflamado, ele não trabalha bonitinho. Ele está inflamado. Imagina, se você está com o seu dedo inflamado, você não consegue movimentar ele sem que você sinta dor. Verdade. Uma cutícula, né? Já. Nossa, quando arrancam a cutícula da gente, os bifes, né? A gente sofre até, né? Agora, imagina o nosso cérebro, né? Então, esse autocuidado físico, é isso que a gente está falando, né? Vai correr no parque, vai para uma academia. Mas eu não gosto. Não é questão de gostar. É questão de você se amar. De você gostar dos seus. De você cuidar do templo do Espírito Santo. Emocional. Esse autocuidado. Administre bem as suas emoções. Entenda as suas emoções. Entenda o que você está passando. Entenda aquele ambiente, né? Não haja por impulso. Porque a gente sabe que a emoção é uma reação, né? São substâncias químicas que são liberadas involuntariamente. Mas depois da emoção, aí a gente é responsável pela forma que nós vamos nos sentir. Perfeito. Né? E social. Cuidado com quem você está se relacionando. Se você se relaciona com pessoas tóxicas, você vai adoecer. Porque imagina se você está num ambiente tóxico, né? A gente sempre fala o seguinte, um lugar que tem muita barata, rato, é porque tem muito lixo. Então, se existe muito lixo dentro de você, à sua volta, vai haver muitos ratos e muitas baratas. Sim. Então, joga o lixo fora. Aquilo que não é seu, você não tem que carregar. Devolva o lixo do outro. É dele. Isso não é egoísmo. Isso é você compreender os limites. Autocuidado. É o autocuidado. E espiritual. Né? Como eu falei, a igreja é o lugar onde a gente cresce, onde a gente aprende, onde a gente recebe e a gente dá. Então, no momento em que a gente vem, busca o gabinete pastoral, é o autocuidado, eu estou cuidando. O pastor chegou e falou assim, não, agora procura uma psicoterapia, ele está cuidando de você. Mas você buscou se cuidar quando buscou a ajuda do pastor Cabral. Né? Então, esse autocuidado, ele precisa, esses pilares, eles fazem parte do autocuidado. Não é só um corpo bonito, os cremezinhos da pele. Não, isso não é suficiente. Né? Porque existem esses pilares que vão consolidar a sua saúde, né? Emocional. Perfeito, ótimo. Então, aí, boas dicas sobre autocuidado. Renata, mas você, além de psicóloga, e eu queria agora trocar aqui de enfoque, você também é esposa de pastor, atua numa igreja local, se envolve, né, com a vida comunitária dentro de uma igreja. Então, eu queria que agora você falasse pensando nas esposas de pastor. O que você entende? Quais são os maiores desafios hoje que as esposas, que uma esposa de pastor enfrenta? Antes dela ser esposa, antes de você ser esposa de pastor, você é filha de Deus. Você tem um chamado. Verdade. Então, entenda isso. Qual o seu chamado?
Qual a sua zona de convergência? Que é aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você ama fazer. Talvez seja cuidar do seu marido, dos seus filhos. Não é exercer nenhum ministério na igreja, é exercer o seu ministério dentro de casa. Faça isso sem culpa. Se o seu chamado você entende que é com crianças, faça bem feito. Faça com amor, faça para o Senhor, né? Porque uma esposa satisfeita, o marido vai conseguir pastorear a igreja de uma forma muito mais alegre, mais firme, mais convicta, né? Porque ele está bem. Então, quando nós ocupamos lugares porque alguém deseja, isso pode gerar adoecimento. Como eu tenho visto vários casos, como eu já estive, eu também passei por isso. Eu quis agradar todo mundo, né? Eu quis agradar a igreja. E aí você acabou se machucando a si próprio. Porque você começa a exigir aquilo que é muito difícil para você. Aquilo que não é o seu chamado. Você vai ocupar um território que não é seu. Sim. Então, quando você entende isso e você leva para o seu marido, e às vezes você não vai conseguir fazer isso. Então, procure um pastor, né? Ou um terapeuta, um psicólogo, para que possa ajudar nesse processo. Porque às vezes o marido não consegue entender. Ele segue as exigências da igreja, né? Porque algumas igrejas veem o pastor como empregado, né? E que na verdade não é. Existe uma família, existe um ser humano ali que Deus escolheu para cuidar da igreja. Ó, agora eu quero te ouvir uma coisa, senhora. Agora fala para os maridos, para os esposos de para os pastores, né? Que tem esposa que às vezes pensam, né, que a esposa, sei lá, é a sua secretária de ministério. O que você tem a dizer para os pastores em relação a como tratar suas esposas? A primeira coisa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Com respeito. Ouça o que ela tem a dizer. Permita que ela chore. Que ela se abra, sem que você acuse, sem que você a critique. E não seja manipulado pela igreja. Porque não são todas, mas algumas podem ser muito cruéis, né? E isso reflete em toda a família. E isso vai refletir na sua esposa. E uma esposa insatisfeita vai gerar sofrimento para você, para o seu ministério, para a vida dos seus filhos e para a igreja. Se ela chegar e falar, meu bem, eu não quero fazer nada da igreja, eu só quero cuidar da casa. Veja isso como um privilégio. Como algo magnífico, porque talvez seja o chamado dela. A zona de convergência dela, ela ama estar ali com a família, cuidando da roupa do marido. O marido está sempre impecável. Sim. Então, o que eu tenho a dizer é, ouça o que ela tem a dizer. Considere as lágrimas. Considere os medos. Considere as emoções, né? Diante, às vezes, de uma grande pressão. Sabe que a impressão que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, assim, que hoje em dia a maioria das esposas de pastor, elas estão também trabalhando fora. Sim. Esse número de esposas que ficam em casa, hoje cuidando da casa, dos filhos, é cada vez menor na minha impressão. Então, hoje, eu vejo muitas esposas sobrecarregadas, né? Com trabalho, estudo, casa, igreja, né? E aí eu fico me perguntando, puxa vida, como eu posso dar suporte para ela, né? Como eu posso ajudar, né? Como eu posso aliviar a carga, né? Porque essa é uma impressão que eu tenho. Eu estou certo na minha impressão? O que você pensa sobre essa realidade? Você sabe, pastor, que existem muitas mulheres que elas estão
trabalhando fora por pressão da sociedade. É verdade. E elas não gostariam de estar fazendo isso. Não é possível. Elas gostariam de estar em casa. Não são todas, tem aquelas que amam, né? São excelentes profissionais. Eu cuidei das minhas filhas, estive com elas, enquanto elas dependiam de mim, depois que eu saí para trabalhar. Não, elas não precisam mais de mim, agora chegou a minha hora. Foi uma escolha. Mas foi muito difícil, porque é como se você fosse ninguém. Entendi. É como se você não tivesse nenhum valor. É como se você não fizesse nada, né? Então, uma cobrança. Então, a melhor coisa é sentar com essa esposa e saber dela. Ela Que ela gosta de estar ali? Ela gosta de trabalhar? Então, se ela gosta, vamos ver como é que a gente pode arrumar esse planejamento familiar, né? Para que você tenha um tempo de qualidade com a sua família. Perfeito. Então, boa dica é ouvi-la, né? Ouvi-la, o que ela realmente quer fazer, né? Sim. E às vezes ela não vai saber de imediato. Sim. Vai precisar de ajuda para descobrir. A fala dela vai falar, sem falar. Vai trazer essa informação sem que ela verbalize diretamente sobre isso. Renata, e o que você pensa sobre assim, como as igrejas podem tratar as esposas de pastor? Assim, que palavra você agora falaria para o povo da igreja? Respeite essa esposa de pastor que muitas das vezes não tem nome. Anônimo. Ela tem um nome e ela merece ser chamada pelo nome dela, né? Para que ela possa se sentir pertencente e não como alguém que está à margem, que não tem importância, que não tem valor. Se o seu pastor não estiver bem em casa, ele não vai estar bem na igreja. Ele não vai conseguir pastorear a igreja de forma eficaz, do jeito que a igreja espera e muitas das vezes cobra. Então, deixe que a esposa, aquela mulher, seja uma mulher, assim como as outras mulheres da igreja são. Respeite, né? Se ela trabalha fora, se ela só fica em casa, se ela exerce ministérios na igreja, ela vai escolher o que ela quer. Não a igreja. Claro. Porque ela é um membro como todo mundo, né? Por que ela é tratada de forma diferente? Não, ela é um membro como qualquer outra pessoa dentro da igreja. Então, você tem lá o seu ministério, você tem o seu chamado, você vai encaminhando em direção a ele, desde que ela também caminhe em direção ao chamado dela. E o chamado dela vem do Senhor. Não é a igreja que estabelece. Precisamos aqui, nesse ministério, não tem ninguém, então vai a esposa do pastor? Não, se não tem ninguém, Não tem ministério. e esse não é o chamado dela, então não tem ministério. Pronto. Como é que tem ministério sem líder, É isso aí. né? Que bom, Renata. Renata, olha, você é uma pessoa brilhante, cheia de boas ideias, boas falas. Eu quero saber como é que o povo pode te encontrar. Onde que o povo te acha, Renata? Eu estou de vez em quando ali no Instagram, de vez em sempre. Qual é o teu perfil lá? É Renata com 2 T's, Tostes, T-O-S-T-E-S. Sempre estou ali postando um stories, né? Eu na academia, cuidando, né? No autocuidado. Estou sempre postando o que eu estou fazendo, né? Estou sempre mostrando a minha cara ali. E também, às vezes, fazendo um videozinho, alguma coisa que venha te impulsionar alguém que, de repente, esteja precisando de uma palavra de vida, de esperança. Então, é no meu Instagram. E o Facebook, ele tá lá. Mas eu coloquei para que vá direto, né? Então, o que eu posto no Instagram, tem no meu Facebook. Também, que é Renata, com 2 T's, Tostes. Gente boa, siga a Renata. Se você precisar de uma psicóloga, de uma terapeuta, procure ela. Super indico, recomendo. Acho que você vai ter alguém que vai poder te ajudar, te ouvir, te instruir, te encorajar.
Eu queria, então, agora te dar aí uma palavra, assim, te dar uma oportunidade para você fazer aqui a tua última fala. O que você tem, assim, deixa de mensagem para os amigos aqui do canal. Eu queria falar uma coisinha. Eu comecei um projeto na igreja que se chama Projeto Gloss. Eu não estava conseguindo alcançar a quantidade de mulheres, né, que estavam demandando ali, buscando ajuda, somente no atendimento que eu faço uma vez a semana na igreja. E então o Senhor já tinha me dado esse projeto, um projeto voltado para as mulheres, onde a gente trabalha autoconhecimento, autorresponsabilidade, descoberta de habilidades, de talentos, né? Cura emocional. Boa. Cura de traumas. E hoje fechamos já um grupo, ele está fechado somente no ano que vem, para que eu possa atender muito mais mulheres, né? Porque eu sozinha, eu consigo atender uma única pessoa. Claro. E normalmente 40, 45 minutos. E o Senhor colocou isso no meu coração. E lá na igreja, minha filha está desenvolvendo agora o projeto Gloss Teens Que bom. para as meninas. Então a gente já entra com a prevenção. É uma espécie de um grupo de apoio, ou não? Nós usamos informações técnicas, né, que possa liberar na cabeça daquela mulher, no cérebro daquela mulher, quem ela é. Boa. E do que ela é capaz. Então, se você quer fazer parte desse grupo, vá lá no Renata Tostes, no Instagram, manda para ela um direct, pede como eu posso fazer parte, aí ela vai te dar as orientações, e você, quem sabe, ano que vem, né? O ano que vem. Pode fazer parte de um grupo do Gloss. Eu sempre falo que uma mulher inteligente emocionalmente, uma mulher bem, quando ela está bem, ela consegue impulsionar uma igreja. Porque a mulher é dinâmica, Claro. né? A mulher tem uma facilidade multifuncional. Então, assim, por isso Deus colocou no meu coração, cuide de mulheres, para que elas fiquem bem e para que elas possam desenvolver, né, o chamado delas na obra do Senhor. Que bom. Renata, muito obrigado, um beijo, valeu demais estar com você aqui, parabéns, siga aí sendo essa bênção por onde você passa. E pastor, muito obrigada pelo convite, pela confiança, e eu estou à disposição, né? Com outros temas, bora conversar. A gente nem gosta de conversar, né? Bora fazer resenha. Bora. Abraço, tchau, tchau. Tchau.